O inimigo das nossas almas, muitas vezes ele vem para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Isso diz na palavra de Deus. E quantas vezes nós temos visto isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Quantas vezes as pessoas têm sido enganadas? Quantas vezes as pessoas têm sido manipuladas? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e vemos que elas estão procurando somente uma profecia, alguma coisa que possa alegrar o seu coração por um pequeno momento, mas a palavra de Deus nos diz claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque os tempos são difíceis, as manipulações são difíceis. Muitas vezes, se nós não aprofundarmos na raiz, que é a essência da Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos ser pegos de surpresa, muitas vezes nós podemos ser enganados, muitas vezes nós podemos ser levados por ventos de doutrina. Mas a palavra de Deus não nos deixa enganados, a palavra de Deus não nos deixa aprisionados em poucas coisas, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus Cristo transforma a vida, mas para isso nós temos que aprender, nós temos que buscar a essência de Deus. E aonde nós encontramos a essência de Deus? Através do jejum, através da oração, através da palavra, através da oração, porque sem Jesus Cristo nós nada podemos fazer, sem Jesus Cristo nós nada somos, sem Jesus Cristo nós não temos alento para a nossa alma, sem Jesus Cristo nós estamos vazios. E como conhecer a Jesus Cristo se não houver quem pregue? Como conhecer Jesus Cristo se não houver quem ensine? Porque o caminho, a verdade e a vida é um só. E muitas vezes nós ouvimos pessoas falando que elas são o caminho, elas são a verdade. Mas a única verdade que existe se chama Bíblia, a palavra de Deus. E ela veio para nos ensinar qual o caminho devemos seguir. Uma vez Paulo e Silas estavam caminhando em uma cidade e havia uma mulher com espírito de adivinhação, uma jovem, e na qual falava: estes são Paulo e Silas, os quais ensinam o caminho em que devem andar e buscar a salvação. Estou falando com as minhas palavras. Paulo e Silas andavam e toda hora essa jovem chegava neles com esse espírito de adivinhação e falava isso. E aquelas pessoas já estavam acostumadas com isso. Mas Paulo e Silas não. Chegou um certo momento, Paulo se irritou com aquela situação e ele expulsou aquele espírito de adivinhação em nome de Jesus daquela vida. E aquela vida foi liberta. E o que aconteceu naquele momento? A multidão agradeceu a Paulo e Silas? Não, ao contrário. A multidão espancou aqueles dois que estavam fazendo bem, porque eles gostavam de ouvir aquilo que aquela jovem falava. E também ela era escrava e dava lucro aos seus senhores. Imagine só, ela já não tinha mais aquele espírito de adivinhação. Em outras palavras, aquele dom que ela tinha acabou. Era como se fosse um exemplo, seu filho ou sua filha. Você dá um brinquedo, uma boneca, um carrinho. Aí imagina só, seu filho ou filha quebra aquele carrinho ou aquela boneca. O que você vai fazer? Vai jogar fora. Assim mesmo aconteceu com aquela jovem. Ela já não servia mais para nada. Ela já não tinha mais valor para os seus donos. Mas eu creio que para Paulo e Silas ela tinha valor, porque mais vale o valor de uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E hoje eu falo com você. Qual o seu valor para Deus? Você vale mais do que o mundo inteiro. Você vale mais do que tudo neste mundo. Você é importante demais para Deus. Acredite nisso.
É verdade, não é mentira. Porque o seu valor excede todas as joias desse mundo, todas as pedras preciosas. Por que eu falo isso com toda certeza e com todo entendimento? Porque você foi comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo naquela cruz. Você foi comprado pelo sangue precioso de um inocente. E muitas vezes nós somos assim como aquela jovem foi enganada. Aquele povo foi enganado por coisas vãs, por falsas adivinhações. E hoje em dia, no nosso dia a dia, quantos profetas têm se levantado? Falsos profetas. Quantas pessoas têm se levantado com profecias que não vêm de Deus e ainda falam assim, diz o Senhor. Quantas pessoas têm enganado? Muitos hoje. Porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus que nela contém. Não seja mais um a ser enganado. Porque Jesus, assim como Paulo e Silas fizeram, ele veio para salvar, para libertar, para curar, para transformar vidas. E comigo e você não vai ser diferente. Porque aquela mulher estava presa por um espírito de adivinhação. Mas através do que Paulo fez, ela foi liberta. E se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Paulo e Silas não expulsavam o espírito de adivinhação pelo seu nome, mas eles expulsavam pelo nome de Jesus Cristo. E quantas vezes nós temos procurado uma palavra que nos alegra em um momento, e depois nós mesmos falamos aquilo não aconteceu, e nos frustramos, nos decepcionamos, e às vezes até mesmo culpamos a Deus por não ter acontecido. É porque a maior profecia é que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja gloriosa. A maior profecia de todas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo ser que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso. Busque a verdadeira profecia. Busque a palavra de Deus. Busque o entendimento. Busque a compreensão. Busque não profetadas, igual hoje tem muitas, mas busque conhecer a Jesus. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se deixe ser enganado por ventos qualqueres, mas deixe sua mente clarear através da luz do Evangelho. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você se inscreva neste canal, ative as notificações e saiba, Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você seja enganado por vãs doutrinas, mas Deus quer te mostrar que Ele é a verdade, a vida e a luz. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Pai, neste momento, ó Pai, eu te agradeço por muitas vezes, ó Pai, o Senhor nos ensinar, mesmo sem merecer, ó Pai, mas o Senhor a cada dia nos mostra o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. Não nos deixe ser enganados, ó Pai, como diz na Tua palavra, que Ele viria para enganar, se possível mesmo, até mesmo os escolhidos, ó Pai, mas que nós venhamos a ser instruídos pela Tua palavra, que não venhamos, ó Pai, a procurar qualquer vento de doutrina, mas que venhamos a procurar, ó Pai, os ensinamentos que vêm do alto, os ensinamentos que vêm do Senhor, ó Pai, pois só o Senhor é a verdade e a vida, a salvação e a libertação, ó Pai, está em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos acreditar na Tua palavra a cada dia, pois ela nos ensina qual o caminho, qual a verdade e a vida.
E esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por mim e por eles, ó Pai, pelo nosso resgate. Abençoa estas vidas hoje e sempre, e que, se tiver escamas nos teus olhos, ó Pai, que as escamas, assim como foram tiradas dos olhos de Paulo, ó Pai, quando ainda era Saulo, perseguidor dos cristãos, ó Pai, que venha cair agora, em nome de Jesus, e que eles possam ver que o Senhor está conosco a cada dia, e que a Tua verdade nos liberta de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco hoje e sempre, é o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fique na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.